um momento especial, né? De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, nós estamos aqui para trazer uma palavra poderosa de Deus para a tua vida. Eu quero agradecer você que está aqui com a gente desde já, você que sempre tem aqui estado com a gente, você que sempre curte, comenta, compartilha as nossas lives. Eu quero agradecer a você desde já por tudo que você tem feito por nós, que Deus abençoe poderosamente. E claro que eu vou pedir para você que você possa fazer isso de novo para a gente, né? Que você possa curtir, comentar e compartilhar as nossas lives, os nossos vídeos, as nossas mensagens, né? São mensagens que elas surgem através de oração, através de devocional, através de meditação da palavra. São palavras que realmente elas surgem do coração de Deus para as nossas vidas, para poder nos orientar, né? Nós voltamos aqui com a nossa tela, né? Como vocês podem estar vendo, nós voltamos aqui com a nossa tela, né? Consegui uma recuperação dessa tela aqui, onde você tem o WhatsApp do Ministério Zoe. Caso você queira falar conosco, né? Eu quero ali marcar um horário com o pastor ou com a pastora para poder conversar, para poder ali ter uma oração, um aconselhamento, né? Ou até mesmo passar pelo processo de libertação e de cura. Você pode estar adicionando esse WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Bom, agora, se você não quiser falar conosco, né? Não, eu só quero assistir e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou convidar você, queridos, vou convidar você a participar do nosso canal no WhatsApp. Esse canal no WhatsApp, queridos, que eu acabei de postar aí no chat, ele é um canal dentro do WhatsApp que fala tudo sobre o canal. Lá você vai ter os links, vai ter mensagem, vai ter vídeos, oração, algumas coisas que não vêm para o ar dentro do Ministério Zoe, você tem ali dentro do canal, tá bom? Então eu peço a você, gentilmente, que você clique já nesse link e que você já faça parte desse canal no WhatsApp, tá bom? Esse canal não tem conversa, não tem contato com outras pessoas, não é grupo, não é lista de transmissão, tá? É um canal mesmo onde você recebe tudo referente ao Ministério Zoe, tá bom? Então clica nesse link aí e já entra em nosso canal, tá bom? E do lado esquerdo da sua tela, logo aqui do seu lado esquerdo, você pode lançar sua semente, ofertando, queridos, ou dizimando na obra do Senhor. Esse canal ele só existe porque tem pessoas que ofertam, né, no nosso canal e que mantêm esse canal na plataforma do WhatsApp de pé. Pessoas que ofertam, né, na obra do Senhor. E através dessa obra, através dessa palavra que vocês estão ouvindo agora, alcança muitas pessoas, pessoas são curadas, pessoas são libertas, milagres já aconteceram, que vocês, quem anda com a gente já presenciou, vidas são entregues a Jesus, né? Pessoas se entregam para Jesus, casamentos são restaurados. Amém? Então, queridos, você pode lançar sua semente fazendo o seu Pix aqui, ó. Nesse mesmo telefone, que é o mesmo número, é o número do nosso WhatsApp, você pode fazer aí a sua oferta, lançar a sua semente. Bom, vamos lá para a nossa mensagem de hoje, queridos. Sejam todos muito bem-vindos, né? A irmã Ana Figueiredo, a irmã Otília, né? Olá, a irmã Ana Figueiredo está dizendo, ó, sou testemunha do milagre na minha vida e família. Olha só, queridos, Deus, né? O que Deus tem feito na vida da irmã Ana, na família, e que vai continuar fazendo, vai fazer muito mais ainda, né? É um testemunho da irmã Ana, que já anda com a gente e que tem visto a obra de Deus na vida dela e da casa dela, né?
Tem a irmã Otília Albuquerque, graça e paz, a irmã Otília, a irmã Amanda, a minha mãe que está junto com a gente, o irmão Sandro, né? Graça e paz, irmão Sandro, Deus abençoe tua vida, irmã Adriana, irmã Derzi, irmã Nelly, né? Tô sentindo falta aqui dos parentes da irmã Adriana, né? A irmã Ana Paula, o irmão Luiz estava aqui. Deixa eu ver se o irmão Luiz está aqui hoje. O irmão Luiz não está aqui, mas daqui a pouco ele entra aqui, com certeza, né? Mas a irmã Adriana estão sentindo falta de alguns irmãos também aqui que sempre estava com a gente, né? E que depois dessa mudança que nós fizemos do Mato Grosso do Sul para o Paraná, essas pessoas deram uma sumida, mas logo logo elas voltam, né? Logo logo elas voltam. Amém, querido? Então por isso eu peço a você que você curta, comente, compartilha, manda para aquele irmão, manda lá no grupo da família, manda para aquela pessoa que está precisando ouvir essa mensagem de hoje, que tem como tema supere o medo. Amém? Olá, a irmã Otília Albuquerque, ela também testemunha aqui, né? Eu agradeço a Deus e a vocês, recebi a cura de uma dor horrível que sentia no seio. Olha só, queridos. E tudo isso, por que a vida da irmã Otília foi alcançada? A vida dela foi alcançada porque você ofertou na obra do Senhor e esse canal pôde se manter de pé e chegar até lá com uma palavra, com um momento de oração. Por isso é importante, queridos, que você possa ofertar na obra do Senhor, tá bom? Então oferte nesse WhatsApp que está aqui, nesse Pix que está aqui do lado, que é o mesmo número do nosso WhatsApp. Vai estar no meu nome, tá? Esse Pix, Pastor Fábio, né? Fábio da Silva Martins, vai estar no meu nome e você pode fazer a sua oferta e você pode mandar o comprovante lá no WhatsApp pra gente e nós vamos orar, consagrar a sua oferta. Bom? Então agradeço. Olha para vocês terem uma ideia, de poucas pessoas que nós estamos aqui, 2 pessoas foram alcançadas porque tem pessoas que ofertam na obra do Senhor e mantém esse canal de pé, esse canal aqui onde nós podemos chegar até você, tá bom? Vamos lá então para a nossa mensagem, supere o medo, queridos. Eu quero trazer essa palavra para você, porque eu sei, queridos, que o medo ele é algo natural do ser humano, né? Ele é algo natural do ser humano. Tá? Por que é algo natural? Porque o medo ele faz com que você evite de você fazer determinadas coisas. O medo ele tem um lado bom que te traz limites, mas também o medo, esse sentimento de medo, ele pode ser ocasionado por um trauma que nós tivemos na nossa vida, um trauma no casamento, no relacionamento, um trauma no trabalho, na vida financeira, diversos traumas, o medo de altura, medo de subir em escada, medo, sabe, queridos, medo de tanta coisa, medo de um inseto, de um bicho, de alguma coisa do tipo, né? Então, queridos, o medo ele pode ser algo natural, evita você de fazer alguma coisa, né? Ele te traz um limite. O medo ele pode ser ocasionado por um trauma da vida, pelas circunstâncias da vida, mas o medo também ele pode ser algo extremamente diabólico, extremamente demoníaco. Pastor, o medo pode ser, sim, e deixa eu contar algo para você aqui, para que você possa, desde já entender algumas coisas. Primeiro, queridos, todos os nossos sentimentos, medo, raiva, angústia, esses sentimentos maus que muitas vezes nós sentimos, ele pode ser potencializado pelo mundo das trevas, se nós tivermos legalidade. Se nós dermos legalidade, se nós dermos brechas para o mundo das trevas,
o encardido, cramunhão, né? O pé redondo, sei lá qual nome que você dá aí pro ardido, né? Pro encardido do Satanás. Ele pode pegar esse sentimento, potencializar, e através dessa potencialização que ele dá nesse sentimento, ele pode paralisar, adoecer, escravizar sua vida. Olha só. Você sabia disso? Não? Então fique sabendo. Saiba que muitas vezes aquele medo que você tem, esse medo que você tem, ele pode ser algo natural. Ah, eu tenho medo de andar sobre a ponte. Tem gente que tem medo de passar em ponte. Sabe aquelas pontes de madeira que normalmente tem sítio para passar rio? Ah, eu tenho medo de passar naquela ponte. Eu tenho. Eu particularmente tenho. Então, tem medo? Por quê? Esse medo é um medo bom, um medo que vai fazer eu fazer alguma coisa que eu posso sofrer um acidente. Existe o medo de traumas. De um trauma. E esse medo, ele é um medo ocasionado por um trauma, que eu posso vencer ele. Eu posso vencer. Se vocês ouvirem, queridos, batida aí de martelo, o vizinho do lado, aqui tá entrando o vizinho novo do lado, né? E estão reformando alguma coisa lá. Então, não dá bola não, tá bom? É normal, ok? Então, se você ouvir uma batida de martelo aí, uma esmerilhadeira ligando, é normal, tá bom? Não leve em conta, tá bom? Então, vamos lá. Então, você pode ter um medo que ele é ocasionado por um trauma, mas esses medos ocasionados por trauma, ele pode ser de natureza de uma circunstância natural, de uma circunstância natural, mas ele também, dentro dessa circunstância natural, ele pode ter o dedinho ardido lá do encardido. Por quê? Vamos pensar o seguinte, queridos. Você conhece alguém que tem medo de casar? Ou que tem medo de ter filhos? Pois é. São medos que muitas vezes teve um trauma natural das circunstâncias da vida, mas que o dedinho imundo, a pata imunda do encardido, ele potencializou aquela briga, aquela discussão, aquela situação se acalorou e gerou um trauma de uma circunstância natural. Ela foi potencializada por Satanás e seus demônios. Amém? E tem um lado extremamente espiritual do medo. Extremamente espiritual do medo. Quer ver um exemplo? Eu vou citar um exemplo, queridos, de quando eu era pequenininho. Tá? Quando eu era pequenininho. Quando eu era pequenininho, eu tinha medo de escuro. Por que desse medo de escuro? Esse medo de escuro ele foi ocasionado extremamente, não foi por um trauma da circunstância da vida. Foi um trauma, foi algo gerenciado pelo mundo das trevas sobre a minha vida. Pois a casa que eu vivia, os meus avós, eles eram espíritas, eles tinham ali a crença ocultista, né? Então imagina o tamanho de influências dentro de casa que eu passava, eu e minha família. Então, acontecia isso. Eu tinha um medo de escuro. É um medo bobo? É um medo bobo. Que se não fosse curado, hoje eu com 42 anos de idade, eu poderia continuar com esse medo. Você entendeu? Tem muitas pessoas que têm medo de coisas até hoje, que muitas vezes não sabe de onde surgiu. Então o medo ele pode ser algo bom, mas ele pode ser algo que está te paralisando, está travando você, está fazendo com que você não gere, tá? E fazendo você ficar aprisionado. Então essa palavra de hoje, supere o medo, ela é para você que tem algum tipo de medo e que precisa superar. O medo de perder um emprego, o medo de passar fome, o medo, né?
Sabe esses medos do dia a dia também? Medo de perder o emprego, medo de passar necessidade, o medo muitas vezes de que algo aconteça. Nós estamos vendo muito na internet aí as pessoas, né, falando porque vai ter um apagão, vamos ficar sem internet, o sol vai escurecer, vamos ficar em plena escuridão. Já ouviu isso na internet? Rola direto isso na internet aí. Esses medos são medos que, embora não tenha acontecido, mas são medos que muitas vezes faz você perder tempo com coisas que não estão te acrescentando em nada. São medos que, embora não te machuque, não te mate, mas são medos que faz você ficar pensando, e se acabar? E se acabar a internet? E se acabar a luz? E se eu ficar sem luz? E se ficar tudo escuro? As pessoas ficam perdendo tempo, muitas vezes, pensando nisso. É um meio de Satanás ficar fazendo você perder tempo. Amém? Então, deixa eu trazer primeiro um texto base para você, queridos, para que nós possamos aí falar um pouco mais sobre superar o medo. Deus sempre foi um grande incentivador. Deus sempre foi aquele Deus, queridos, que sempre incentivou os seus filhos e aqueles que andavam com ele, que andam com ele, a serem fortes e corajosos. Por quê? Porque Deus sabe que vai ter momento que você vai ter medo. Deus sabe que é natural. Quando Deus chegava para Josué, a primeira coisa que Deus falou para Josué foi o quê? Seja forte e corajoso. Por quê? Porque Josué ele ia ter que comandar uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas. É maior do que muitos estados do Brasil. Só para você ter uma ideia, o estado que eu morava, Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande tinha 900 mil pessoas. Não chegava nem a 1 milhão. Olha só. E era uma cidade imensa. Uma cidade gigante. Então, o que Josué tinha que fazer era comandar todo esse povo que era rebelde, que era medroso, que era desobediente, que era ingrato. Então, em algum momento, Josué ia ter medo? Sim, ia ter medo. Em algum momento, Josué ia ter medo de poder guerrear contra alguma nação? Sim. Josué poderia ter medo de, por exemplo, faltar comida para o povo? Poderia. Então, a primeira coisa que Deus falou para ele, falou, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Que essa palavra, queridos, ela reverbera na nossa vida até hoje. Assim como eu fui com todos os meus servos, com todos os meus filhos, eu sou com você. O medo, muitas vezes, queridos, ele não vai se resolver com uma oração. Ele vai ser resolvido com um posicionamento. Porque quando eu me posiciono, Deus me capacita com coragem. Então vamos ver o que o livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, fala pra gente. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir, senão eu vou colocar na tela aqui para você. Diz assim: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Daí eu fico pensando, queridos, raciocina comigo em algo. Deus ele fala para você, não tema, pois eu estou com você. O que é estar com você? Ele está do teu lado.
Pastor, mas eu não vejo Deus. Verdade, você não vê Deus porque Deus é espírito. Mas ele está em todos os lugares, inclusive do teu lado. Um dos atributos de Deus é poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive do teu lado nesse momento. E mais, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Queridos, vamos analisar quantas pessoas por aí têm deuses que não são nada, que não têm força nenhuma, que não têm poder nenhum. Perto do nosso Deus, tem um poderzinho desse tamanho de mosquito. E o próprio Deus, o Todo-Poderoso, fala: eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei. Qual motivo eu e você temos para ter medo das circunstâncias da vida? Vamos pensar algo assim. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Você conhece o Bill Gates? O Bill Gates, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Um dos. Porque o mais rico hoje é o Elon Musk. Né? Mas vamos pegar o Bill Gates. O Bill Gates tem família, tem esposa, tem filhos. E eu te pergunto, você acha que os filhos do Bill Gates se preocupam com o que vai ter na mesa na hora do almoço? Você acha que os filhos do Bill Gates estão preocupados se no final do mês vai ter dinheiro para pagar a luz? Você acha que os filhos do Bill Gates estão preocupados com o sapato, com o tênis que eles estão usando? Você acha que os filhos do Bill Gates estão preocupados com a segurança na casa deles? Pensa comigo. Claro que não. Os filhos dele dormem, comem, não se preocupa se amanhã vai ter comida ou não. Por quê? Porque eles se garantem pelo pai que é milionário. Daí você, que é filho do dono do mundo, você que é filho legítimo do Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata e de tudo que existe, você está tendo medo por quê? Se os filhos do Bill Gates, que o Bill Gates perto de Deus não é nada, Elon Musk perto de Deus não é nada. Nada, nada. A riqueza deles não é nada perto de Deus. E você é filho de Deus. Você está se preocupando com o quê? Raciocina comigo. Você só deve se preocupar se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você deve se preocupar sim e ter medo porque você não tem Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Você deve ter medo sim porque você não está debaixo da cobertura de Deus. Você deve ter medo sim por saber que você não está fazendo aquilo que é correto. Aí eu vou dar razão para você ter medo. Mas do contrário, por que você está tendo medo? Pastor, eu tenho medo da doença. Eu tenho medo da doença. Muitas pessoas têm medo de doença, queridos. É verdade. Eu, quando tive Covid, eu tive medo de morrer. Tive medo mesmo. Quando o médico falou para mim, você vai ter que se internar, eu chorei. Eu falei, pronto, acabou a minha vida. Por quê? Porque simplesmente todo mundo que era internado morria. No entanto, que a vaga que eu entrei no hospital particular, e não era do SUS, era particular, a vaga que eu entrei, eu tive que esperar porque a pessoa tinha acabado de morrer no leito de cima, no leito perto da UTI, tinha acabado de morrer, eles estavam tirando, recolhendo o corpo, limpando o quarto, e eu estava entrando no lugar dele. Estava assim naquele tempo, você lembra disso? Quem que não teve medo da Covid? Todos nós tivemos medo. Mas, mesmo com medo, nós não paramos a nossa vida. Mesmo com medo, muitas pessoas trabalharam. Mesmo com medo, muitas pessoas se reinventaram.
Mesmo com medo e pegando Covid e sendo curada, pessoas tocaram sua vida. Não foi assim? Foi assim. Então o medo, ele é algo que vai fazer parte do ser humano, mas nós temos um grande aliado para vencer e superar o medo. Quem que é? Qual é esse aliado que nos faz viver, que nos faz vencer e superar o medo? É a fé. A fé naquele a qual servimos. Vamos pegar aqui como exemplo, queridos, algumas situações que por causa do medo perderam muitas vezes a bênção. Por causa do medo. Olha, por exemplo, o que diz o livro de Mateus, capítulo 14, verso 28 a 30. Olha essa história aqui bem conhecida de Jesus andando sobre as águas e Pedro vai de encontro a Jesus. Olha só. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Quando que ele ficou com medo, queridos? Repete comigo. Quando que ele ficou com medo? Quando ele reparou no vento. Ele ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então aqui eu já tenho uma lição importante. Pedro, ele deixa de viver o sobrenatural por causa do medo. Mas medo do quê? Esse medo lhe foi ocasionado quando ele parou para reparar as circunstâncias ao seu redor. Muitas vezes você está parando, analisando as circunstâncias à sua volta e por isso você está ficando com medo. Então aqui tem um ponto bem importante. Analise desde quando começou esse medo, ou quando ou por que começou esse medo. Porque esse medo que veio sobre a sua vida pode estar tirando a sua bênção de viver o sobrenatural. É o caso de Pedro. Pedro começou bem, corajoso, andando. Daqui a pouco ele começou a olhar para o vento, a circunstância, e começou a afundar. Você muitas vezes pode estar sendo igual como Pedro. Tá andando ali, bem, todo pomposo, formoso, formosa, mas de repente você vai começar a olhar as circunstâncias ao seu redor. Começa a ter medo. E aí é aonde você deixa de viver o sobrenatural de Deus. Hein? Outro ponto importante que eu quero trazer para você é que independente se esse medo ele for meramente humano, de circunstâncias humanas, ou se ele é de causa espiritual, com a patinha lá do cramunhão, saiba que você tem que vencer esse medo com a fé. Olha o que diz Mateus capítulo 8, verso 24. É uma outra situação, também no mar, aonde Jesus ele entra em cena. Então vamos ver lá. Verso 24 a 27 diz assim: De repente, presta atenção nisso, de repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo.
Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você viu só? E eu falei para você guardar algo importante. Lá no verso 24, de repente, na vida de todo ser humano, vai ter um de repente que vai se levantar uma tempestade, uma situação, uma circunstância que vai fazer você ter medo. Que vai começar a inundar o seu barquinho. E que você muitas vezes vai começar a se desesperar e clamar pelo Senhor. Pastor, mas eu não devo clamar pelo Senhor? Claro que você deve. Você deve clamar ao Senhor. Mas eu quero trazer para você o quê? Que o de repente ele está sobre todos os seres humanos. O medo ele pode vir sobre todos os seres humanos. Mas que em algumas situações o clamar não vai resolver somente. Você precisa ter fé. No entanto, que Jesus é a primeira coisa que Jesus, quando acorda do seu soninho lá, que ele estava tendo, a primeira coisa que ele pergunta para os homens é o quê? Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. É a primeira coisa que Jesus pergunta. Ou seja, o que Jesus queria dizer é o seguinte: vocês não sabem quem está dentro do barco? Vocês não sabem com quem vocês estão andando? Vocês não sabem de onde eu vim? Eu vim do Pai. Eu sou o único que desceu do céu. Eu sou o único que estou aqui, que faço o sobrenatural. Vocês estão com medo por quê? Eu estou no barco. O barco está balançando, a água está entrando no barquinho, mas quem está dentro do barco? Sou eu. Então por que vocês estão com tanto medo? O medo, o excesso de medo, esse medo excessivo, ele pode estar sendo caracterizado pela falta de fé. E a falta de fé é o quê? A falta de fé, ele pode ser representado simplesmente porque você não entregou sua vida para Jesus. A falta de fé é porque você deixou de ir para a igreja, você deixou de ler a Bíblia, você deixou de orar, você deixou de jejuar. Tudo isso enfraquece a tua fé. Então, para que você possa vencer o medo, primeiro você tem que fortalecer a sua fé. Entregar a sua vida para Jesus. Andar com o Senhor Jesus. Orar, jejuar, ler a palavra, ir para o culto. Por que ir para o culto é tão importante? Porque lá você também é fortificado através da vida de outros irmãos. É por isso que é importante. Agora, para finalizar, queridos, eu quero trazer um livro de Lamentações, capítulo 3, verso 57, para que nós possamos finalizar essa nossa mensagem, supere o medo. Você sabe que para superar o medo, você vai ter que se agarrar em Jesus. Você vai ter que ter fé. E se a sua fé ainda não é forte, você vai ter que fortalecer a sua fé. E não é Jesus que vai fortalecer a sua fé, não é Deus que vai fortalecer a sua fé. É você que vai fortalecer a sua fé. Tem coisas que vai vir da parte de Deus e tem coisas que vai ser sua responsabilidade. Não coloque tudo nas mãos de Deus. Existem situações, existem coisas que tem que partir de nós. O fortalecimento da fé parte de nós. Deus, ele fornece a palavra. Deus, ele se deu numa cruz. O próprio Jesus se deu numa cruz. Deus traz o fortalecimento, mas tudo isso vai acontecer se você entregar a vida para Jesus, se você ir para a igreja, se você orar, se você jejuar, se você ler a Bíblia. Então isso é a nossa parte para que nós possamos aumentar, a nossa fé. Amém? Então, deixa eu ler para você o que diz aqui Lamentações, capítulo 3, versos 56 e 57. Diz assim, ó: Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos ao meu pedido por alívio, aos meus gritos de socorro.
Agora presta atenção nisso aqui. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Você viu só, queridos? No livro de Lamentações, quem que é o que escreveu o livro de Lamentações? O profeta Jeremias. O profeta Jeremias escreveu isso. E dentro desse livro poético de Lamentações, Jeremias sentiu medo. E ele clamou a Deus, orou a Deus, pedindo para que Deus desse ouvidos a ele, a oração dele, para que desse alívio a ele. E qual que foi a resposta de Deus no verso 57 para o profeta Jeremias? Não tenha medo. De tudo que Jeremias falou para ele, orou para ele, Deus só respondeu assim: não tenha medo. Só que muitas vezes somente essa palavra, para mim, para você, parece que ela não é suficiente. Sabe por quê? Porque a gente quer que Deus faça tudo por nós. E Deus, ele quer que a gente também seja forte e corajoso. Quando Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, essa era a parte que cabia a Josué. A parte de Deus é o que? Eu vou te fortalecer e eu estou com você. A parte que cabe a mim e a você, queridos, é ser forte e corajoso e não ter medo. Não ter medo, ser forte e corajoso. A parte de Deus é: eu vou te fortalecer e eu vou estar com você. O problema é que as pessoas acham que Deus vai fazer tudo. Deus vai derramar sobre você um grande poder, aonde você pode até vir se vangloriar que você é o mega ultra corajoso. Não. Deus é tão perfeito que ele separa as coisas. Fala assim, ó, essa é a minha parte e essa é a sua parte. A parte que cabe a você é ser forte e corajoso. Supere o medo, sendo forte e corajoso. Tenha fé, se fortaleça. Fortaleça a sua fé, porque a parte de Deus ele vai fazer quando você tiver fé suficiente. Amém? Eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Seja muito bem-vinda, irmã Genilda, paz do Senhor Jesus, irmã Valcineia, né? A irmã Nelly Terezinha, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? A irmã Amanda Jacob, que está ali, né? E graças a Deus, né, irmã Amanda, voltou às lives, né? Programação normal. Que Deus abençoe muito a sua vida. Bom, quero agradecer a todos que estão aqui com a gente. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E não esqueça, ó, deixa o seu like, deixa o seu joinha lá, tá bom? É gratuito. Curta, comente e compartilhe. Bom, vamos orar, queridos. Eu quero poder estar orando pela tua vida. E como eu tenho pedido todos os dias, você pode estar deixando o seu pedido de oração aí, né? Você pode estar deixando o seu pedido de oração aí no chat ao vivo. Eu vou estar orando por você agora. E peço a você que você possa estar orando comigo pela vida do pequeno Emanuel. O Emanuel, queridos, é um irmãozinho que nós temos na fé. É um irmãozinho que nós temos na fé de 3 aninhos. Tá? 3 aninhos tem o Emanuel. E ele foi diagnosticado, queridos, com leucemia. Ele é daqui da cidade que nós estamos morando, Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Ele está fazendo tratamento aqui já em Curitiba. E ele está passando por essa situação, com 3 aninhos já está passando por essa situação. Talvez sem entender tanta coisa pelo que ele está passando. Muitas vezes ele está sentindo dor, está sentindo mal-estar, está sentindo algumas coisas, sem nem mesmo entender, porque ele tem apenas 3 aninhos. E tem os pais dele, né? Os pais dele são autônomos. O pai dele, o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele é barbeiro. São autônomos. E quem é autônomo sabe que tem dia tem dinheiro, tem dia que vende, tem dia que não vende, tem dia que entra dinheiro, tem dia que não entra.
vai gastar muito dinheiro em viagens, em ida, medicamentos, etc e tal. E eu peço a você que você possa estar orando comigo pela vida do pequeno Emanuel. E eu quero que a sua oração, queridos, presta atenção o que eu vou falar para você. Eu peço a você que você ore assim a Deus. Que você ore assim a Jesus. Senhor Jesus, coloca o teu sangue poderoso e precioso no sangue do pequeno Emanuel. Porque se a leucemia ela é algo, queridos, que vai dar no sangue, somente o sangue de Cristo para poder curar ele. Então eu oro, peço a você que você ore dessa forma a Deus, a Jesus, com autoridade e com fé pela vida do pequeno Emanuel. E eu também quero poder estar orando pela sua vida, por isso eu peço a você que você coloque seu pedido de oração, para que eu possa orar. E hoje às 22 horas, a pastora Rita tem uma palavra poderosa, né? Hoje sem problemas técnicos, ontem a gente teve muitos problemas técnicos. Nós estamos vindo assim, queridos, de algumas renovações, então a gente não está adaptado ainda totalmente, então nós estamos aprendendo, né? E hoje, sem problemas técnicos, a pastora Rita vai vir com uma palavra poderosa de Deus e à meia-noite com a oração da meia-noite. Bom, a minha mãe também está pedindo oração, né? Porque ela tem sentido muitas dores na coluna. Amém. Né? E a pastora Rita está relembrando aqui que a mensagem de ontem, rompendo com as trevas, ela vai regravar essa mensagem, tá? Sem falhas, sem problema técnico, de uma maneira completa, e eu vou estar repostando, vou estar subindo novamente essa mensagem e vai estar sendo enviada para vocês. Assista, porque a palavra é tremenda, poderosa, do coração de Deus para o teu coração, para que você possa romper com as trevas. Tá bom? A irmã Maria da Luz também está pedindo aqui, pedindo oração para que abra portas para que ela possa fazer cirurgia, uma cirurgia lá na cidade de Patos de Minas. Né? Vamos estar orando também. Primeiramente eu vou estar orando pelo pequeno Emanuel e depois eu vou estar orando por todos vocês aqui. Amém? Vamos lá? Querido eterno Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo e poderoso nome, Pai. Nós exaltamos o Senhor, engrandecemos ao Senhor, declaramos que somente o Senhor é o nosso Deus, somente ao Senhor adoramos, somente ao Senhor, meu Pai, nos curvamos, somente o Senhor é o nosso Deus. Somente temos vida com o Senhor e somente temos compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nesse meio-dia, nesse período que nós estamos falando do Senhor, falando sobre superar os medos, Pai, venha com a tua presença grandiosa e poderosa sobre essas vidas, em especial sobre a vida do pequeno Emanuel, de 3 anos, e sobre a sua família. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor que o Senhor aplique do teu sangue precioso, Senhor Jesus, ao sangue do pequeno Emanuel, que o teu sangue precioso, o teu sangue que há poder no teu sangue, seja aplicado ao sangue do pequeno Emanuel, curando ele de toda leucemia, de todo câncer, Pai, de toda dor, de todo mal-estar, Pai, onde toda ação do maligno, toda ação de Satanás, todo espírito de morte, espírito de enfermidade, caia por terra, seja amarrado e expulso dessa vida, dessa casa, dessa família, em nome de Jesus, Pai. E eu declaro a cura completa do pequeno Emanuel. Eu declaro a cura, Pai, o milagre, a maravilha do Senhor sobre a vida do Emanuel. E declaro a provisão, Pai, a provisão do Senhor sobre a vida dos pais do Emanuel. Em nome de Jesus, Pai. Oro, Pai, pela vida dos teus filhos que aqui estão, inclusive daqueles, Pai, que têm clamado ao Senhor por oração, Pai.
Eu clamo ao Senhor pela vida dos teus filhos. Eu oro pela vida da minha mãe, Pai, que tem passado com muitas dores na região da coluna, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca na onde há inflamação, toca, Espírito Santo, em nome de Jesus, na onde há o desgaste, toca, Senhor Jesus, aonde existe a enfermidade, e em nome de Jesus, retira essa dor agora, em nome do Senhor Jesus, retira essa dor agora, todo esse mal na coluna, restabelece, recria, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oro também, Pai amado, pela vida da irmã Maria da Luz, que está pedindo oração para que uma porta se abra, para que ela possa fazer uma cirurgia lá na cidade de Patos de Minas, pois ela tem um tumor no pé. Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor. Duas coisas, Pai. Ou que o Senhor abra uma porta para que seja removido esse tumor dos pés dela. Uma porta para que ela possa passar por cirurgia e que as mãos do Senhor, a capacitação do Senhor esteja sobre os médicos para que ela seja curada desse tumor. Ou então, Pai, para que pelo poder do Senhor, pela obra milagrosa do Senhor, o Senhor cure instantaneamente esse tumor dela agora. Que esse tumor se desfaça, que esse tumor seque e desapareça dela agora, em nome de Jesus, Pai. Para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. E oro, Pai, pela vida também da Adriana, da irmã Ana Figueiredo, Pai. Oro pela vida da irmã Genilda, pela vida da irmã Valcineia, da irmã Nelly, da irmã Amanda, com seu filho Nicolas, Pai. Em nome de Jesus, a irmã Otília Albuquerque, Senhor, que está orando conosco. Eu coloco diante do Senhor, Pai, a irmã Nelly Terezinha, a irmã Derzi Quioge, o irmão Sandro. Eu coloco diante do Senhor e clamo ao Senhor para que as mãos poderosas, milagrosas do Senhor Jesus, as mãos poderosas e milagrosas, as mãos curadoras do Senhor estejam sobre eles, curando, libertando, sarando, livrando, prosperando a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dá um amém, queridos, aí, dá um glória a Deus. Fala uma palavra de gratidão ao Senhor, né? Uma palavra de gratidão, glorifica o nome do Senhor, toma posse da sua cura, toma posse do seu milagre, toma posse, queridos, daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém? Dá um glória a Deus, dê uma palavra, você tem uma palavra para Deus para agradecer a Ele? Declara essa palavra para Ele. Escreve aí glória a Deus, aleluia, obrigado, eu te amo, Senhor. Declara a sua gratidão a Deus, tá bom? Tenho certeza que Deus está fazendo grandes coisas na tua vida, que o impossível e o milagre Deus já está fazendo na sua vida. Amém? Estenda suas mãos para cá, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sempre com vocês. E você diz amém. Deus te abençoe, que Deus te guarde e até às 22 horas com a pastora Rita com uma palavra poderosa para a sua vida. Amém? Um grande abraço e tchau, tchau.